A justiça que veio de Deus. Esse é um tema maravilhoso, amado. A justiça que veio de Deus. Nosso versículo inicial hoje está em Salmos, capítulo 71, versículo 15. Vamos ler. A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todo o dia, posto que não conheço a sua grandeza. Louvado seja Deus. Eterna Igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, povo santo, mais que vencedores, igreja perfeita em Cristo, noiva, esposa maravilhosa e perfeita, sem ruga, sem mácula, livres do império das trevas, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com toda sorte de bênçãos. Meus amados, o tema de hoje ele é fundamental para o bom entendimento do Evangelho da Graça. E é muito importante, eu digo para vocês que estão ouvindo ao vivo, né, agora esse estudo, ou vocês que estão pela gravação, digo o seguinte, é muito importante que haja uma maturidade para receber essa palavra. É bem verdade, eu sei que há muitos irmãos que estão chegando agora na graça, né, não estão ainda tão amadurecidos na palavra, mas ainda assim, ainda que você esteja começando agora, ainda que você esteja com algumas dúvidas, eu peço a você, amado, que não se escandalize com algumas coisas que serão faladas aqui, porque tudo será certamente muito bem explicado e o Espírito Santo te revelará a verdade com toda certeza. Então descanse na palavra, descanse na revelação e no entendimento que será passado. Mas sim, é um alimento sólido. Repito, é necessário que haja assim uma maturidade um pouco maior para que haja uma boa compreensão dessa palavra. E eu creio que o Espírito Santo já está trabalhando nisso na tua vida, né? Você que já é maduro, claro, na palavra, você receberá, obviamente, sem qualquer dificuldade o entendimento desse estudo de hoje, mas você que é novo na graça, em nome de Jesus, eu recebo espírito de sabedoria e de revelação na tua vida. Porque, como eu disse, é um estudo, é um entendimento fundamental. É uma das bases do entendimento da graça. É você entender a justiça de Deus. Entender a justiça genuína da nova aliança, justiça que veio de Deus. Entendem? Não é uma justiça que vem de homens, de religiosidades, de obras de lei. Não. É uma justiça que veio já de Deus. Uma justiça que Deus pré-ordenou para os seus filhos. Justiça que Ele preparou para nós, todos os seus filhos. Por quê? Porque Deus sempre soube que o homem jamais conseguiria se auto-justificar diante dele. Deus sempre soube. Por isso, inclusive, que o antigo pacto, ele foi passageiro. Né? O apóstolo Paulo diz que o antigo pacto ele foi passageiro. O antigo pacto veio em glória, né, como Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, mas foi uma glória transitória. Por que o antigo pacto foi transitório? Porque o antigo pacto não poderia nunca justificar alguém. O Evangelho diz na carta aos Hebreus que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então o que se fazia na lei era simbólico. O que se fazia na lei apontava para o que Cristo faria. A verdadeira justiça que veio de Deus foi Jesus e a obra que Jesus consumou. E é essa justiça que nós em graça defendemos e que brigamos aqui, particularmente nós aqui há 20 anos, nós brigamos por essa palavra, defendendo o entendimento dessa palavra e divulgando esse entendimento para que o povo de Deus que venha ter contato com o nosso trabalho compreenda a justiça de Deus de verdade. Para que ela entenda que ela não depende da sua autojustiça, de suas justificações próprias. Não, nós vivemos submetidos à justiça que veio de Deus. Então o salmista disse, né, eu falarei da tua justiça, da tua salvação todo dia. Por quê? E ele diz, porque eu não conheço a sua grandeza, né? Ou seja, você pode falar, amado, o resto da sua vida da justiça de Deus, que você nunca vai alcançar a grandeza disso. Ninguém conhece a grandeza de Deus. A gente conhece o mínimo que a palavra permite conhecer.
Mas ninguém consegue compreender Deus e a sua justiça e o seu amor de maneira plena. Então nós estamos aqui, amado, como salmista, falando da justiça de Deus, né? Há muito tempo, lutando e falando dessa justiça, falando dessa salvação já consumada. E uma dos entendimentos que o Evangelho da Graça nos apresenta, e que nós defendemos aqui fervorosamente, é que nós já nascemos justos. Por isso que eu falei, o alimento é sólido, amado. Tem que ter maturidade para entender. Mas como assim, irmão Cristiano, nós já nascemos justos? A gente vai explicar isso detalhadamente, com paciência, tá? Tenha paciência que você vai entender, se é que você já não entende. Nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos com tudo pronto. A própria palavra diz, consumado, ou seja, já foi resolvido. O Senhor Jesus se manifestou, né, em carne, morreu e ressuscitou. A obra está completa. O juízo final foi feito no ano 70, na parousia, na vinda de Jesus. Então, ponto, tudo está consumado. Cristiano França, que negócio é esse que você está falando, irmão? Nunca ouvi falar desse negócio de ano 70, de parousia, da vinda de Jesus. Amado, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um link dos nossos 12 primeiros estudos de escatologia consumada. Tá? Atualmente, nesse momento em que estamos ao vivo e gravando esse estudo, atualmente nós temos 12 estudos, mas nós pretendemos no futuro fazer mais estudos sobre o assunto. Mas nós já temos uma base com 12 estudos. Tá? Então, se você nunca ouviu falar na vinda de Jesus no ano 70, é importantíssimo você conhecer a escatologia consumada. Tá? Então, talvez você encontre, dependendo do tempo que você for ver esse link, talvez você encontre até mais estudos. Mas atualmente, nesse momento que estamos ao vivo e gravando, nós temos 12 estudos. Então, veja bem, a salvação, o cumprimento da lei foi concretizado na cruz, porque o Senhor foi na cruz o Cordeiro de Deus, né, que derramou o seu sangue, porque a lei exigia que houvesse derramamento de sangue. Né, a palavra diz, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para que houvesse a remissão dos pecados e a salvação eterna, o Senhor precisou derramar o seu sangue para cumprir as exigências da lei. Então, as exigências da lei foram cumpridas na cruz. O Senhor cumpriu a lei, por isso que Jesus é a fronteira da lei. Né? A palavra diz, ele é o fim da lei. Jesus é o fim da lei. Né? A palavra fim no grego significa isso. É o limite. É a fronteira, vamos dizer assim, né? É o limite onde algo termina. Então, a dispensação da lei terminou em Cristo. A lei, segundo o apóstolo Paulo, serviu de aio, mas até Cristo. Cristo, então, cumpriu a lei. Obviamente, se ele cumpriu, ele pôs fim a ela. Não há mais necessidade de cumprimento de lei na letra da lei. O Senhor cumpriu todas as exigências da lei e ele ressuscitou. Então, houve um período de transição da sua ressurreição até a sua parousia. E aí houve ressurreição, houve todo aquele processo que nós já estudamos, né? E o juízo completo e final. E nós nascemos depois de tudo isso. Você já nasceu com o pecado aniquilado, porque ele foi aniquilado na cruz. Você já nasceu com a justificação feita, porque ela foi feita na ressurreição de Jesus, completada, né? E você já nasceu depois do juízo. Olha o privilégio. Está entendendo isso? Então, por isso que eu posso afirmar com tranquilidade que eu, vocês, minha esposa, todos nós já nascemos justos. Agora, vamos entender o conceito de justo que eu estou tratando aqui, tá? Existem pelo menos aí 2 entendimentos do que é ser justo. Ser justo, primeiro, pode significar uma pessoa que age com justiça, né? Aquela pessoa é justa, ou seja, ela age de maneira justa. Não é esse aspecto que estamos tratando hoje. Tá? Ser justo significa alguém que foi justificado. No nosso caso, nós não fomos justificados, eu já vou explicar. Não se escandalize, calma lá que eu vou explicar. Nós que nascemos depois de tudo consumado, nós não fomos justificados. Nós já nascemos justos. E o que é alguém justo ou justificado? É alguém que é inocente ou que foi inocentado. É alguém que é isento de culpa e de responsabilidade. Tá? Então, uma pessoa que não cometeu um crime, por exemplo, ela pode
pode até ter sido acusada, mas ela não cometeu. Ela é o quê? Ela é justa. Ela é inocente, ela não tem culpa. Ela é isenta de responsabilidade. Então o que Jesus fez foi isso. Mas, Cristiano, você disse que nós não fomos justificados. Sabe por quê? Porque já nascemos justos. Quem foi justificado foi a igreja primitiva. Vamos entender isso? É por isso que é importante, irmão, você entender, para você entender a palavra, você entender os tempos também. O contexto histórico, o contexto cultural, o contexto bíblico, o contexto temporal. São muitos contextos para você entender a palavra. A nossa experiência como igreja é diferente da igreja primitiva. Porque a igreja lá do início, aquela igreja que nós vemos em Atos dos Apóstolos, etc., foi uma igreja que viveu a transição da lei para a graça. Foi uma igreja que nasceu ainda sem ser igreja. Eles nasceram ainda debaixo do pecado. Vocês entendem isso? Eu pergunto, você nasceu debaixo do pecado? Eu? Não, ele já foi aniquilado na cruz. Quando eu e vocês e todos nós nascemos, o pecado já havia sido aniquilado. Então, nossa experiência é outra. Agora, aqueles irmãos daquela época, eles sim foram justificados. Porque eles nasceram condenados, nasceram debaixo do império das trevas, no pecado, na ausência do Espírito Santo, debaixo da maldição da lei. Eles nasceram naquela situação. E aí Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus sim os justificou. Ou seja, eles eram culpados, eles eram condenados, eles eram amaldiçoados, e Jesus os tornou inocentes. Entendem? O Jesus os tornou isentos de culpa e de responsabilidade. Então, aquele povo da igreja primitiva que nasceu antes da cruz e que viveu essa transição dos pactos, aquele povo foi justificado. Nós já nascemos justos, porque eu não nasci debaixo do pecado, eu nasci com o pecado aniquilado. Eu nasci com a justificação já realizada. Vocês estão entendendo esse ponto? Então você já nasceu justo. Mas, irmão Cristiano, a minha carne, mas antes de conhecer a graça, eu era da religião tal, eu era, ateu, eu era isso, não importa o que você era ou deixava de ser. Quando você nasceu nesse mundo, você já nasceu justo, porque você é um eleito de Deus. A diferença é que você não conhecia a tua posição. Por isso que você passou em muitas religiões, né? Alguns são de religiões de matriz africana, né? Umbanda, enfim, esse tipo, né? Candomblé, tá? Outros foram católicos, outros foram as duas coisas, né? Não ao mesmo tempo, mas de repente um período passou na Umbanda, no Candomblé, outro período na Católica, outros foram pentecostais. Eu, por exemplo, fui batizado católico, fui pentecostal de várias denominações, fui batista tradicional e passei pela igreja adventista, então eu também fui um religioso. Só que nesse período eu já era um justo de Deus, um abençoado, um salvo, porque a salvação também já foi concretizada, obviamente. Tudo já foi concretizado, tudo está consumado. Vocês estão entendendo o ponto? Então nós já nascemos com toda a obra de Cristo consumada. Só que nós não sabíamos disso. Então vivíamos batendo cabeça aí nas religiões. Então, quando o Evangelho nos foi revelado, esta nossa posição foi revelada. Não é que você passou a ser justo quando conheceu a graça. Não, você já nasceu justo. Só que o Evangelho da graça te revelou esta posição. Então entenda isso, você nasceu justo porque você já nasceu depois da obra consumada. Aqueles irmãos que viveram lá antes da cruz e viveram a transição, eles foram justificados e passaram a ser justos. Então essa é a diferença. Naquela época da igreja primitiva, eles passaram a ser justos. Você, eu, nós já nascemos justos. Em que sentido? No sentido de que nós já nascemos inocentados. Sem culpa alguma, isentos, porque o pecado já tinha sido aniquilado. Então, diante de Deus, veja bem, vou repetir, diante de Deus, você não tem culpa alguma. Se você pratica uma obra da carne, alguma coisa assim, você vai colher as consequências nessa vida. Tá? Agora, diante de Deus, não. Por meio de Cristo, Deus olha para você e vê você justo, porque Jesus já cumpriu toda a justiça por nós. Está claro isso para você? É importante essa introdução para vocês entenderem a continuidade aqui do estudo, tá? Então, amados,
nós já nascemos justos, ou seja, já nascemos sem culpa, porque não nascemos debaixo da lei, nem debaixo do pecado. Tá? Então, nós somos inculpáveis. Glória a Deus por isso. Você é inculpável diante de Deus. Tá? Só que a religião não aceita isso. Por quê? Porque as religiões, de maneira geral, em especial as que se dizem cristãs, elas são baseadas na culpa. Não tem a famosa culpa católica, né? Ou seja, a culpa que a Igreja Católica trouxe para as pessoas, que viviam sempre culpadas, sempre em pecado, sempre confessando pecado para o padre, e sempre debaixo de maldição, e sempre precisando comer hóstia, né? Fazer a comunhão, entre aspas, né? E a Igreja, as protestantes, né, evangélicas, etc., vieram com um pouco, né? Elas surgiram com um pouco dessa visão. Por isso que até hoje as pessoas precisam tomar santa ceia, entre aspas. Porque elas vivem culpadas. Apesar de já serem justas. Né? Os irmãos que estão no meio do sistema religioso, amados, sendo eles eleitos de Deus, eles já são justos. Mas eles não sabem disso, assim como nós não sabíamos. Então eles vivem aí e faz jejum para santificar, e sobe o monte para buscar Deus, e passa o óleo na cabeça, e toma santa ceia para ter comunhão, para ser santo. Eles vivem nessa luta por não conhecer a sua posição. Eles não conhecem, por não conhecerem, eles não se submeteram à justiça que veio de Deus. Nós que estamos debaixo da palavra da graça, graças a Deus, Senhor, muito obrigado, nós já nos submetemos à justiça do Senhor. Mas a religião, como eu disse, não. A religião não gosta da graça por isso, irmão. Repito, a religião está baseada em culpa. Elas prendem as pessoas pela culpa. E aí fazem as pessoas entenderem que elas precisam pagar o preço, entre aspas, para serem justas, para serem salvas, para serem abençoadas, etc. Mas, amado, veja bem, não é por nossas obras, nunca foi. E nunca será. Tem uma passagem muito interessante que eu vou ler com vocês agora, de Isaías. Nós sempre usamos essa passagem aqui, é muito interessante. Vocês veem que a visão de Deus em relação às nossas próprias justiças. Isaías 64, versículo 6. Olha só. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, todas as nossas obras que nós fazemos em função de buscar uma justiça, essas obras são como trapo de imundícia. Olha só, amado. Você vai dizer, mas irmão Cristiano, isso é a palavra do Antigo Pacto. Sim, vocês podem notar que mesmo no Antigo Pacto, onde as obras da lei ainda estavam em vigor, ainda assim aquelas obras não podiam trazer nenhum tipo de justiça. Entende? As nossas justiças são como um trapo imundo. Amado, se na época da lei elas já eram, imagine agora em graça. Vocês estão entendendo o ponto? Não tem obra alguma que justifique ninguém. Repito, o Evangelho diz na carta aos Hebreus que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ninguém nunca foi aperfeiçoado por obra da lei. Então, ninguém hoje vai ser ainda justificado porque faz um jejum, ou porque sacrifica, ou porque come Páscoa, ou porque guarda o sábado, ou porque é fiel dizimista, ou por isso ou por aquilo. A justiça não vem disso. E detalhe, nem de boas obras a justiça vem. Ah, Cristiano, tudo bem, eu não pratico obras da lei, mas eu tenho que fazer o bem para ser justificado? Não. Você faz o bem porque você já é justo. Pegou? Não coloque o carro na frente dos bois, como se diz no ditado, né? Não troque a posição dos carros com os bois. Você não faz boas obras, não pratica o bem para ser justificado. Não, é o contrário. Você faz porque você já nasceu justo. Você faz porque você é da família de Deus. Você faz porque você é filho de Deus. Salvo, sempre salvo. Então as suas boas obras são uma consequência da sua posição e não a causa. Então, amado, veja bem, o homem jamais foi justificado por obras de lei, jamais será. Jamais. Vamos ver então uma passagem muito interessante aqui, tá? Para você entender bem isso aí. Romanos capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 25 ao 31, tá? Vamos ler essas partes aqui. 25.
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Eu já vou explicar essa questão da fé. Tá? Calma lá que eu vou explicar já já. A quem Deus propôs, em Jesus, né? Ou seja, em Cristo Deus propôs no seu sangue como propiciação, né? Mediante a fé, para manifestar sua justiça. Veja só, observe bem, a justiça de Deus foi manifestada por meio da propiciação de Cristo, no sangue de Cristo. Você está entendendo que não é a sua obra, seja a obra da lei, ou sejam boas obras, praticar o bem, etc. Não é isso que torna você justo. O que te tornou justo já e para sempre foi o sangue de Jesus. Então, em Cristo, Deus propôs no seu sangue, como propiciação por meio da fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque os pecados que foram cometidos antes de Cristo se manifestar, eles estavam impunes. Entende? Jesus é que sofreu a punição de tudo isso. 26. Tendo em vista, olha só, mais uma vez, amado. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Veja, já no tempo de Paulo, né? A justiça se manifestou já no tempo de Paulo. E, obviamente, até hoje e para sempre. Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu já vou explicar a questão da fé, já já. Então, veja. O desejo de Deus foi o quê? Manifestar a sua justiça, só que não por meio da lei ou do mérito humano ou do sacrifício dos homens em obras de lei ou em boas obras. Não. O que o Senhor havia já preparado desde os tempos eternos foi o sacrifício de Jesus. Para que Ele mesmo, Deus, fosse justo e justificador. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que toda a honra e toda a glória pela justiça é de Deus. Todo o mérito é de Deus, não é do homem. Vocês estão entendendo, amado? Está entendendo o ponto aqui, né? Então, Deus propôs no sangue de Jesus para que a sua justiça se manifestasse por meio de Jesus. Tá? E Paulo falou, para que a manifestação da justiça no tempo presente, né? Para ele mesmo ser justo e justificador. Ele mesmo. Não é o homem que se justifica, foi Deus que justificou os seus eleitos. Aí Paulo pergunta no 27. Onde está, pois, a jactância? Olha só que pergunta. Onde está a jactância? O que é jactância? Jactância é altivez. Né? Então, onde está a altivez humana? É isso que Paulo está perguntando. Onde que o homem vai poder bater no peito e dizer que ele que se justificou? Onde? Não pode. Por quê? Porque a jactância humana foi de todo excluída. Então você vê, o que Paulo falou no início? Olha, foi o Senhor que nos justificou. Essa justiça que se manifestou agora, ela veio porque Deus propôs Jesus. Pelo sangue de Jesus, para que ele, Deus, fosse o justificador, não o homem. E aí Paulo pergunta, onde está então a jactância do homem? A altivez do homem? Não tem, porque foi excluída. Aí ele pergunta, foi excluída por que lei? Pela lei das obras? Olha aí. Foram as obras do homem que o justificaram? Não. A jactância foi excluída, pelo contrário, pela lei da fé. Olha que interessante. Amado, veja bem. Quando a palavra fala em fé, eu já vou me aprofundar nisso mais para frente um pouquinho. Quando a palavra fala em por meio da fé, é porque ela está se opondo às obras. Tá? Ou seja, você não, quando diz assim, justificado pela fé, significa que você não precisa de obras para ser justo. Entende? A fé aqui, ela se opõe às obras. O Paulo diz que a lei não é da fé. Não é isso que Paulo fala? A lei não é da fé. A lei não é da fé. Então a fé se opõe à lei. E quando diz pelas obras, pela fé, o que está sendo dito na verdade? É que não é pelas obras.
Depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso. Então ele pergunta, onde está a jactância? Foi excluída pelas obras? Não, pela lei da fé. Agora veja o próximo versículo 28. Olha só a conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Ou seja, não depende de obras. Tá? Quando diz que é justificado pela fé, é o mesmo que dizer ele não precisa de obras, não é pelas obras. Concluímos, pois, que o homem não é justificado pelas obras, é pela fé, independentemente das obras da lei. Olha a conclusão que Paulo chegou. O que Paulo está dizendo? Olha, uma vez que a justificação veio por Jesus, pelo sangue dele, e não pela obra da lei, nós concluímos que o homem é justificado pela fé. Ou seja, o homem não depende de obras para ser justo. Está claro, está escrito, é inegável. Independentemente das obras da lei. Tremendo, né? 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios. 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará, já justificou, tá, gente? Porque o juízo já foi feito. Tá? Aqui aparece no futuro porque eles estavam no momento de transição. Tá? Mas o juízo já foi feito, o juízo final já aconteceu. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e também mediante a fé o incircunciso, ou seja, o gentio. É pela fé todos, tanto judeus quanto gentios. Pegou? Agora, aí Paulo diz, ele pergunta no 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Olha que palavra tremenda e maravilhosa, e muitos tropeçam nessa palavra aqui, hein? Principalmente o pessoal aí da Torá, né, que diz que a lei tem que ser cumprida. Eles pegam esse versículo isolado e dizem, tá vendo? A lei foi confirmada. Ou seja, você tem que cumprir a lei ainda. Gente, não tem nada que ver uma coisa com outra. O que tem a ver uma coisa com outra? Você pegar esse versículo aqui, ó, nós anulamos a lei pela fé. Não, a lei foi confirmada. Amado, vamos entender isso aqui. O que quer dizer que a lei foi confirmada? Amado, entenda uma coisa, vamos entender uma coisa. Com calma e paciência a gente vai chegar lá. A lei apontava para quem? Vamos raciocinar juntos aí, com calma. Para quem a lei apontava? A lei não era um apontamento para Cristo? O que se fazia na lei não era uma sombra do que Jesus faria por nós e fez já? É ou não é? Então a lei apontava para Jesus. Tudo que se fazia na lei era simbólico, não tinha valor. Apontava apenas para Jesus. Por isso que Paulo diz que a lei era uma sombra dos bens futuros. Futuros que já são presentes, né? Porque nós já vivemos na graça. São bens futuros em relação à lei no passado. Tá? Então, por que diz que confirmamos a lei? Porque a lei já apontava que a justificação seria pela fé. Não só a lei, como os profetas. Vocês estão entendendo o ponto? Então, o que Paulo diz que nós não anulamos a lei, mas confirmamos a lei? Nós confirmamos, ou seja, Jesus confirmou, né, o que a lei apontava. Esse versículo 31 não é para você viver cumprindo a lei hoje. Está vendo? Nós não anulamos a lei pela fé. As pessoas, amado, não têm noção do que elas estão falando. Elas isolam esses versículos para fazerem as pessoas viverem debaixo da lei, mas elas se esquecem de todo o contexto, amado. O contexto deixou claro, vocês leram comigo. Concluímos que o homem é justificado pela fé, ou seja, não precisa da lei, independentemente das obras da lei. Aí ele pergunta, anulamos a lei pela fé? Não, nós confirmamos a lei. Por quê? Porque a lei apontava para isso. A lei, irmão, já dizia que seria pela fé, porque a lei apontava para Jesus. E os profetas também profetizaram que seria pela fé. Por isso que a lei foi confirmada. Então, quando Jesus se manifestou para trazer a justificação pela graça, a lei foi confirmada. O que foi confirmado? O que a lei apontava.
A lei era uma sombra que apontava para o bem real que era Jesus. E os profetas profetizaram sobre Jesus. Então, quando Jesus cumpriu a lei, a fé confirmou o que a lei apontava, que seria pela fé e não pelas obras. Ficou claro para você isso? O que significa que confirmamos a lei? Porque a lei apontava para Jesus. E os profetas também profetizaram sobre Jesus. Então, quando Jesus se manifestou, ele cumpriu a lei na cruz, ressuscitou para a justificação do povo. Então, confirmou o que a lei apontava. E assim a lei foi confirmada. Quer ver isso? Romanos 3, 21. Vê que é o contexto, tá? Nós lemos o 3 de 25 em diante. Vamos subir um pouquinho. Vamos lá no 21. 3, 21. Mas agora, sem lei... Vamos ler de novo? Contexto, tá? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, olha só, testemunhada pela lei e pelos profetas. Pegou, né? Pegou aí? O que a lei apontava? Que a justiça seria pela fé. Porque a lei apontava para Jesus. Então a justiça seria pela graça de Jesus. É isso que a lei já apontava. E os profetas também. Por isso que Paulo está dizendo aqui, que a justificação pela fé foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Por isso que a lei foi confirmada pela fé. Olha que interessante. Então você vê que não é o que o pessoal da Torá, os defensores da lei, né? Os que defendem que tem que guardar sábado hoje em dia, esse povo fica se apegando nesse versículo aqui, com unhas e dentes. Nós não anulamos a lei pela fé, porque confirmamos a lei. Amado, pelo amor de Deus. Se você vive praticando obras da lei, então a lei não foi confirmada na tua vida. Porque quando você pratica a obra da lei, você está negando a justiça de Deus. Então é o contrário. Uma vez que a lei foi confirmada, acabou. O que a lei apontava já aconteceu. A lei apontava a justificação pela fé, porque a lei apontava para Cristo. Eu estou repetindo isso bastante para ficar fixado bem na tua mente. Por que a lei foi confirmada pela fé? Porque a lei apontava para a justificação pela fé, pela graça. A lei apontava para Jesus. E os profetas, em suas profecias, confirmaram isso. Tá claro? Quer ver mais um exemplo? Gálatas 3:8. Ora, vejam só. Tendo a Escritura, ou seja, o que estava lá no Antigo Pacto, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, tá vendo? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Amado, por que o Paulo usa aqui a figura de Abraão? Porque Abraão viveu antes da lei. Abraão recebeu a promessa não por meio da lei, mas pela fé. Pegou? Por isso que hoje nós somos abençoados com o crente Abraão. Porque Abraão viveu sem lei e nós também vivemos sem lei. Pegou? Tá? Então vocês viram que a Escritura previu isso. O Antigo Pacto previu que seria pela fé. A lei e os profetas testemunharam que seria pela fé. Por isso que a lei foi confirmada. Entenderam bem esse versículo agora, 31? Observou que não é pela lei? Não é por obras de lei? Agora, você pode se perguntar assim, tudo bem, irmão Cristiano, mas a questão da fé eu não entendi muito bem. Já entendi que a lei foi confirmada porque a lei apontava para Jesus. A lei apontava, assim como os profetas apontavam, para a justificação por meio de Cristo pela fé. Agora, o que é pela fé? Porque, veja bem, alguém pode ter dúvida. Irmão Cristiano, você disse que nós já nascemos justos, porque já nascemos depois da obra consumada. Mas a palavra diz que é pela fé. Como é que faz? Quer dizer, antes de conhecer a palavra da graça, eu já era justo como se é pela fé. Amado, é aqui que muitos outros irmãos tropeçam também. Porque, veja bem, o que as pessoas dizem? Olha, você não é justo. O sistema religioso diz isso. Você não nasceu justo. Quando você, entre aspas, aceitou a Jesus,
Aí sim, ou seja, você creu em Jesus. Aí a fé veio e te justificou. É isso que o sistema ensina. E ainda assim, é interessante que mesmo depois disso, você pode ainda deixar de ser justo e perder a salvação. Você vê que o que eles ensinam não faz sentido nenhum. Mas é apregoado aí, amado, por 99,9% das chamadas igrejas. Por que eles pensam assim? Mais uma vez, porque eles colocam os carros na frente dos bois. Eles trocam a posição do raciocínio. Então eles dizem, olha, a justificação é pela fé. Então você não pode ter nascido justo, porque você primeiro tinha que, por livre-arbítrio, querer crer em Jesus, aceitar Jesus, aí sim para vir a fé, e aí sim você ser justificado momentaneamente. Porque você crê em Jesus, aí vem a fé, aí depois você ainda tem que tomar Santa Ceia, ser dizimista, fazer jejum, e fazer isso e aquilo. Percebeu que não faz sentido nenhum? Observe o seguinte, amado. Você já nasceu com o dom da fé. Quando diz que é pela fé, está dizendo o quê? Não é pelas obras. Você não precisa de obras. Você já nasceu com o dom da fé. Porque, veja bem, amado, olha só, vamos raciocinar. Não é o crer em Jesus que traz a fé. Isso não faz sentido. É a fé que traz o crer. Entendeu que o sistema religioso troca a posição do raciocínio? Eles dizem que você tem livre-arbítrio, que é uma mentira, não tem livre-arbítrio para aceitar Jesus, para crer em Deus. Não existe isso na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra livre-arbítrio para crer em Deus e em Jesus. Isso é uma piada, não tem isso aí. Mas eles dizem que você tem que ter um tal livre-arbítrio que é seu, logo o mérito é seu e não de Deus. Está vendo o tamanho da heresia? Está percebendo, né? Então é o seu livre-arbítrio, você decide crer em Jesus para você ter fé. Isso é um absurdo. Porque o crer é que vem da fé, e não a fé é que vem do crer. Por que você já nasceu justo? Porque você já nasceu com o dom da fé. A fé é que te levou a crer. Você já tinha a fé antes. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a fé vem por ouvir. E esse vem, eu já expliquei muitas vezes, vou falar mais uma vez para quem não ouviu ainda. Essa palavra vem, no grego, ela tem uma sutileza que é importante. É algo que vem de dentro para fora. Olha só. Ou essa palavra também poderia ser usada, e pode ser usada, no sentido de algo que está submerso e que emerge. Tá? Ou seja, algo que vem de dentro para fora ou que está submerso e vem para cima. Ou seja, a fé, ela vem de dentro de você quando você ouve o evangelho. Ela está lá no espírito. Mais uma vez, você nasceu com a obra consumada, já nasceu abençoado, justo, salvo, etc. Toda essa sua posição, a nossa posição, sempre esteve em nosso espírito. Então a fé, como um dom de Deus, também estava lá. E você é salvo por meio dessa fé, justo por meio dela. Ela estava lá em você. E essa fé é que te levou a crer. Então, mais uma vez, o sistema religioso diz o contrário. Primeiro você crê por livre-arbítrio, para depois a fé se manifestar, aí para depois você ser um religioso e comer Santa Ceia, e praticar isso e aquilo, e fiel dizimista, e guardar sábado, etc, 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 para você tentar ser justo por meio de suas obras. Isso é um absurdo que não tem medida. Eu me pergunto como é que eu acreditei nisso durante tantos anos da minha vida. Porque é um absurdo, é uma coisa tão sem sentido que é muita cegueira espiritual, irmão. Então, repito, não é o crer por livre-arbítrio que manifesta a fé. É óbvio que é o contrário, irmão, porque a fé é que é a base. É a fé que nos leva a crer. Então, por isso que eu posso afirmar com tranquilidade, você já nasceu justo. É por meio da fé? É por meio da fé. Ou seja, não é por meio das obras. Esse é que é o sentido. Quando diz que é pela fé, não é que você, por livre-arbítrio, tem que crer para depois ter a fé para ser justo. Não. Quando diz que é pela fé, está dizendo que você não depende de obras da lei. Esse é o ponto. E a fé já nasceu em você.
Porque é a fé que te leva a crer e não o contrário. Eu acho que eu consegui explicar bem, né? Tá bem claro? Então, amado, nós já nascemos debaixo da justiça de Deus. Já nascemos depois do cumprimento da lei, da ressurreição de Jesus, do juízo final no ano 70. Já nascemos com a obra totalmente consumada. Então, eu, minha esposa, todos vocês, nós já nascemos justos, sem culpa, inculpáveis diante de Deus. Só que nós não sabíamos disso. Então, quando a fé que já estava em nós, né, nós ouvimos o evangelho verdadeiro, essa fé veio de dentro para fora, e essa fé se manifestou em nossa alma, aí o conhecimento da nossa posição veio à tona. Louvado seja Deus. Maravilhoso entendimento, né? E é interessante, sabe o que é interessante? É que o sistema aí das denominações, eles até falam da justificação gratuita. Eles falam em tese, mas eles não creem nela. Porque, veja bem, se um líder religioso chegar para você e falar assim, olha, realmente nós somos justificados de graça, gratuitamente. Aí você pergunta assim, então, o pastor, o bispo, o padre, quem quer que seja, então se eu deixar de ser dizimista, eu continuo justo? Ah, aí não. Se eu deixar de tomar Santa Ceia, ou de participar da comunhão, da hóstia, ah, aí não. Ué, então é gratuito ou não é? Entende? Eles falam que é gratuito em tese. E numa tese muito da fajuta, inclusive. Aí você coloca isso, não, aí não, veja bem. Ué, então não é gratuito. Você vê que eles se contradizem sempre. Eles não assumem a justiça de Deus. E por que eles não assumem a justiça de Deus? Porque eles não entendem a justiça de Deus. A justiça veio porque Deus propôs o sangue de Jesus, amado. Vocês estão compreendendo isso? A justiça foi proposta em Jesus, não é no homem. Não é por obras de lei, não é por boas obras. A justiça veio de Deus. Foi Jesus que se manifestou, morreu e ressuscitou. Então as pessoas vivem aí tentando se auto-justificarem com jejuns, com Santa Ceia, com dízimo, com sábados, com isso, com aquilo, porque elas não entendem a justiça de Deus, não se submetem à justiça de Deus. Romanos 10, 2 e 3. Porque lhes dou testemunho, aqui Paulo falando dos israelitas, né, que viviam debaixo da lei. Eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. É assim como o sistema religioso hoje. A maioria dos irmãos aí do sistema, eles têm zelo de Deus, mas eles não têm entendimento. 3. Porquanto, olha só, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso aqui não é exatamente o retrato do sistema religioso hoje? Amado, parece que Paulo está descrevendo hoje o sistema. Eles têm zelo por Deus, eles têm, mas não têm entendimento, é um zelo sem entendimento. E aí, não conhecendo a justiça de Deus, eles tentam estabelecer a sua própria. E aí, eles não se sujeitam à justiça de Deus. Eu pergunto para você, por que hoje você não vive mais em obras da lei? Por que hoje você que conhece a graça, você já se sujeitou à justiça de Deus? Por quê? Porque você conhece a justiça de Deus. Você sabe que a justiça de Deus já foi feita, já foi estabelecida. A justiça de Deus foi o quê? Deus propondo a manifestação de Jesus e o derramamento do sangue de Jesus. Então a justificação não é pelo homem, não é o homem que se justifica, foi Deus que justificou o homem. Ele justificou os seus eleitos, aquele quem ele quis justificar. Então ele justificou aqueles que nasceram lá, mais uma vez, né? Antes da cruz, debaixo do pecado, viveram a transição da lei. Aqueles foram justificados. Nós já nascemos justos. A fé já estava em nosso entendimento, já estava em nosso espírito e se manifestou em nosso entendimento por ouvirmos o Evangelho. Pegou?
Então hoje nós nos submetemos à justiça de Deus, porque pela misericórdia e graça de Deus nós entendemos a justiça de Deus, né? Por que nós conhecemos hoje a justiça de Deus? Porque a justiça foi revelada pelo Evangelho. Por isso que eu digo, amado, quem não está debaixo do Evangelho da graça não conhece nada. É o que Paulo fala, né? A pessoa que não está submetida à verdade do Senhor, né? Ela nada sabe, mas delira acerca de contendas de palavras. Paulo fala isso. Nada sabe. Então a pessoa às vezes tem curso, tem faculdade de teologia, é teólogo, é PhD, é THD, é isso e aquilo. Nada sabe. Por quê? Porque o evangelho não foi revelado. Se o evangelho verdadeiro da graça não foi revelado, logo a pessoa não conhece a justiça de Deus. Romanos 1,17. Porque olha só, no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Ou seja, é um processo de fé em fé. É o quê? À medida que você vai crescendo no conhecimento, que a tua fé vai evoluindo, vai se aperfeiçoando pela palavra, mais e mais você vai conhecendo, entendendo e se submetendo à justiça de Deus. Então, porque no evangelho é revelada. Se a pessoa não conhece o evangelho da graça, ela não tem a revelação da justiça. Por isso que ela fica tentando estabelecer a sua própria justiça. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, o justo não dependerá de obras para ser justo. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. E aí você se pergunta, então, irmão cristiano, se a justiça veio de Deus e somente por Ele, porque Ele é o justificador, qual foi o meio, então? O que aconteceu para que a justiça fosse estabelecida? Como nós já sabemos e já falamos muitas vezes, a justiça foi a manifestação de Jesus. Foi por meio do sangue dele, em 2 atos. Primeiro foi pelo derramamento do seu sangue. Romanos 5:9. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue. Pegou? Nós somos justificados por meio de quê? Porque nós quisemos ter livre-arbítrio, aceitar Jesus para ter fé. Não, foi pelo sangue dele. O crer, a fé, é uma consequência e não a causa. Tá? Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E já fomos, a ira, o julgamento já passou, né? Tá? Isso aqui é porque eles estavam no momento de transição. Romanos 4:25. Então, primeiro ele derramou o seu sangue. E qual foi o segundo ato? O qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões. E ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. Pegou aí? 2 atos. A morte para cumprir a lei, derramar o sangue e satisfazer a lei, e a ressurreição para a justificação. Então nós já nascemos com a obra feita, irmão. Jesus morreu e ressuscitou 2000 anos atrás. Você já nasceu depois disso, inclusive depois do juízo, depois de tudo. Por isso que você já nasceu santo, abençoado, selado com o Espírito da promessa, mais que vencedor e justo. Eu, vocês, todos nós. Porque nós somos justificados pelo derramamento do seu sangue e pela sua ressurreição, como nós acabamos de ler. Então, os homens ficam tentando se auto-justificarem aí por meio de obras. E justificação, na verdade, foi dada pela graça. Foi propiciada por Deus ao manifestar Jesus para derramar o seu sangue. Entende, amados? Então, a justificação foi gratuita. Gratuita. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Irmão, sinceramente, mais claro que isso não dá, né? É evidente que pela cegueira espiritual, muitas pessoas, mesmo lendo isso aqui, não entendem. Mas mais claro que isso aqui, eu acho que não tem.
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Foi pela redenção que Jesus fez, pelo seu sangue e pela ressurreição que nós fomos justificados. Está claro isso aí. A justiça que o homem tenta estabelecer para si, ela é passageira. Entende? Porque ele se tenta, né? Ele pensa que se justifica por suas obras, mas no próximo pecado, entre aspas, que ele comete, ele já perde a justificação. Aí tem que fazer tudo de novo. Faz jejum, toma santa ceia, passa óleo, sacrifica. Aí tá bom, agora eu estou justo. Aí comete mais um pecado, a carne dele fala mais alto, deixa a carne ativar, perdi a justificação. O homem é assim, ele vive assim. É justo hoje, perdeu a justificação amanhã. Depois de amanhã está justo de novo. Não, amado, a justificação que Deus nos deu foi eterna, é imutável. Foi por meio do seu sangue. Hebreus 9:12. E não pelo sangue de bodes e novilhos. Não foi por meio da lei, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma redenção até semana que vem. É isso? Uma redenção até o próximo pecado, entre aspas, é isso? Não, uma eterna redenção. É eterna a justificação, a redenção, a salvação. A justiça que o homem tenta fazer, ela é passageira e tem um detalhe importante. Essa justiça, entre aspas, justiça, entre aspas, do homem, ela, na verdade, nos afasta de Cristo. Afasta a nossa mente de Cristo. Gálatas 5:4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Você vê, irmãos, os amados irmãos que estão no meio do sistema aí se auto-justificando, ou pensando que estão se justificando, eles estão com a mente deles separadas de Cristo. Vocês estão separados de Cristo. Vocês que tentam se justificar pela lei, da graça decaíste? Oh, meu amado. Louve a Deus pelo conhecimento da graça, porque hoje você entende, você é justo, não pelas obras que você faz. Primeiro, não por meio de obras da lei, você já está livre dessas obras. E também, você não é justo porque você, devido às obras boas que você faz. Ah, irmão Cristiano, eu vou dar um prato de comida para alguém que está com fome, eu vou ajudar alguém que está passando necessidade, eu vou dar uma palavra de fé para alguém, eu vou orar por alguém, eu vou fazer o bem. Aí você é justo diante de Deus. Nada disso te justifica. O que te fez justo foi a propiciação de Jesus. Foi Jesus ter se manifestado para cumprir o que a lei apontava e os profetas. Por isso que a lei e os profetas foram confirmados pela fé. Então Jesus cumpriu tudo e nos deu pela graça a justiça. Então as obras boas que você faz, nós temos que fazê-las, obviamente, mas não para sermos justificados. Nós fazemos porque já somos justos. Você não faz boas obras para ser salvo. Você faz porque você já é. As boas obras são um reflexo da nossa posição de justos e de salvos. Amém ou não amém? Está claro isso? Eu encerro, portanto, com Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz que essa justiça de Deus nos deixou para sempre, melhor dizendo, em paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados sem obra alguma, pela fé, temos paz com Deus. Louvado seja Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, você está em paz com Deus. Deus te ama e para sempre vai te amar. Por quê? Porque Jesus te fez justo. Então nós vivemos em plena paz com o nosso Pai. O Pai dos nossos espíritos vive em paz conosco. Nós vivemos em paz com Ele, porque somos justos, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, creiam sempre nisso. Vivam isso. Submetam-se
a justiça de Deus a cada dia. Claro que você que já está em graça há muito tempo, você já está submetido à justiça de Deus. Mas esse é um chamado para você que está chegando na graça agora. Essa é a hora de você dizer não para obras da lei, para autojustificações, para ser religioso e viver submetido à verdadeira justiça, a única justiça que é válida, a justiça que veio de Deus.